Então, no momento em que a criança ela começa a identificar, começa a ficar claras as distinções dos seus genitores, portanto, quem é pai, quem é mãe, qual é o meu papel aqui, eu sou filho, estou inserido num contexto familiar e a criança começa a entender qual é o papel dela ali, na família, onde ela está ali. Então, uma das fases muito importantes, uma das fases mais importantes no desenvolvimento psicológico e sexual. Segundo Freud, pessoal, esses reflexos, os reflexos da idade edipiana, né, poderá se refletir por toda a vida do sujeito, inclusive na sua vida sexual, na sua realização profissional, na sua maturidade psíquica, na sua capacidade de se relacionar efetivamente com outras pessoas. Olha, que interessante. As pessoas às vezes não entendem por que que certas coisas, certos comportamentos, né, existem ali, em algumas pessoas. É porque a pessoa não passou por essa fase, não foi corretamente, né? É, não foi normal essa fase fálica. E aí isso interfere na vida sexual, interfere na vida profissional, interfere na maturidade psíquica, né? Que falamos de crianças infantilizadas, capacidade de se relacionar com as outras pessoas e assim por diante. Então, é uma coisa muito séria, onde é preciso estar atento a essas manifestações aí. Quais as funções de pai e de mãe no complexo de Édipo? Só um minutinho, pessoal. Desculpe. Quais são as funções de pai e de mãe no complexo de Édipo? O que o complexo de Édipo, qual a importância dele aí nessa, né? é, o pai, a mãe. É importante a gente entender o seguinte: a mãe, desculpe, ela é sintetizada com as ideias de proteção e amor. Mãe é isso. Não tem como o filho achar que a mãe, o pai, né? Que a mãe está protegendo demais aquele filho, ou que o filho acha que a mãe, a esposa, a mãe está dando muita atenção para o pai. Cada um tem que ter o entendimento. E principalmente os homens, maridos, eles precisam entender que a mãe sempre vai ter esse instinto de proteção e de amor, né? Um ideal de volta ao passado e de possibilidade de realização dos desejos do inconsciente. Então, quando a criança tinha a proteção uterina e a atenção integral da mãe, na verdade, quando a criança se confundia com a mãe. Então, os homens precisam entender, enquanto maridos, né, enquanto pais, precisam entender que a mãe é um símbolo de afeto, que ela estende logo após o parto também, porque ali ela cuidou do filho com amor e aquela ansiedade, e aquela aquela ansiedade de que o filho nascesse, agora o filho nasceu, a mãe então tem ali o filho, né, como alguém que, que está ali para ser amado, para ser cuidado, e ela é responsável por esse cuidado. Então, a função de mãe é proteção e amor mesmo, não tem como fugir disso. A função de pai. Qual é a função de pai? A função de pai seria de limites impostos pelo dever, que é um ideal de caminhar para o futuro de dependência que pode impor o receio, a angústia ao novo para a criança, né? Quantas vezes a gente achava que o pai estava exagerando? Meu pai está exagerando, meu pai está pegando no meu pé. Mas é isso que o pai faz mesmo, ele tem que ensinar o filho que ele vai para ele sobreviver nesse mundo, e aí agora você estará se inserindo na sociedade, então você precisa ser independente. Então, o que pode impor o receio, a angústia na criança, razão para a criança nutrir ainda maior animosidade em relação ao pai. Quem é que já não teve esse problema com o pai? Achando que o pai estava sendo rígido demais, ou que estava colocando limites demais, e que estava pegando no pé. Então, o papel de pai é esse mesmo, é diferente do papel de mãe. Por isso que a gente é mais ligado com a mãe do que com o pai, não é verdade? Então, estas funções, gente, independem se de fato há uma mãe e um pai, como casal.
A função de afeto, presta atenção, a função de afeto é a função de dever que podem ser desempenhadas também por outras pessoas, em outras composições familiares, né? Por pais adotivos, por famílias complexas, em que os avós, os tios e etc. convivem no mesmo ambiente e até mesmo uma mãe ou um pai sozinhos. Então, esse afeto é necessário para que a criança cresça saudável. Então, isso não é papel só da mãe. A mãe, por si só, por natureza, ela já tem esse amor e esse afeto pelo filho. Mas para a criança não se sentir rejeitada no futuro, para a criança não se sentir é, desprezada, rejeitada, ela precisa de ter não só o amor da mãe, mas a criança precisa sentir que ela é aceitável, ela é bem-vinda naquele seio familiar. E muitos dos problemas que a gente vê hoje das pessoas, até mesmo dentro da igreja e no contexto que vivemos, um dos problemas é esse, onde a criança foi rejeitada no seio familiar, o pai aceitou, a mãe não aceitou, ou a mãe aceitou, o pai não aceitou, a criança foi rejeitada, né? E assim por diante. Então, nós temos que ter essa consciência que é o papel das mães de tributar o afeto e a proteção aos filhos, e disso também se vale todos os outros membros da família. Então, nesse sentido, pessoal, presta atenção. O complexo de Édipo, nesse sentido, ele tem dois fatores, o bem resolvido e o mal resolvido. Quando você se vê face a algumas situações, de pessoas aí na fase adulta, você percebe que essas pessoas têm certo comportamento e têm um contexto familiar, casamento e algumas coisas, como a Marlise falou aí, o filho que não conseguia se relacionar com as mulheres, aí por quê? Porque tinha a mãe ainda como objeto da adoração e da paixão dele. Então, o complexo de Édipo bem resolvido, ele não dependeria de um formato familiar, mas sim, ele ocorreria quando a criança quando ele estaria perto da adolescência, mais ou menos, olha, pronto, adolescente, eu com 16 anos já me tornei independente. Eu não, já saí de casa com 16 anos, fui morar em São Paulo, capital, e para minha mãe aquilo era morte, entendeu? Então eu já quis cortar o cordão umbilical já na minha adolescência, queria ser independente já. Então, ir se desprendendo desse desejo pela mãe e do desejo que a mãe lhe deseja e que seja exclusiva e deixar de conflitar ou rivalizar contra o pai ou quem ocupa este lugar no ponto de vista da criança. Já viu mulheres que se divorciam ou ficam viúvas e casam de novo? Nossa vida! Eu já vi casais separarem e o marido dizer assim para a mulher assim, ó, é, ou eu ou esse filho teu. Eu já vi a mulher mandar o filho do outro casamento para casa da avó e da avó para ficar com o homem da vida dela, para ficar com aquele que ela decidiu, né, viver agora. O filho estava atrapalhando esse relacionamento. Então, o que aconteceu? Vai morar lá com a sua avó, seu avô, porque o filho viu o padrasto como rival dele. Isso aí você está tomando a minha mãe de mim. Isso é um problema que acontece. Então, é, deixar de conflitar ou rivalizar com o pai ou quem ocupa esse lugar do ponto de vista da criança. De forma que a criança passe a destinar seu afeto a outras pessoas, coisas, sonhos profissionais, etc., com maior autonomia. Foi o que aconteceu comigo. Eu falei, eu quero é, me desvencilhar porque eu sempre, quando falo de amor de mãe, eu falo sempre, eu uso aquela ilustração da mola. Os pais às vezes querem segurar os filhos, as mães principalmente. Minha mãe me segurava muito. É com uma mola na mão. Se você segurar e prender demais, ela vai doer sua mão, ela vai cansar você de ficar segurando. Se você soltar de uma vez, ela vai pular da sua mão. Então não é para reter demais e nem, né, liberar demais. Tem que haver controle, vai soltando devagar, porque se você soltar devagar, essa mola vai ficar na sua mão, você terá o controle. Então aconteceu comigo. Meus sonhos profissionais, convivência com outras pessoas, foi uma maneira de eu me desvencilhar daquele afeto narcisista, né, da mãe. Então, a criança tem que se tornar independente, senão ela vai ficar dependente desse afeto a vida inteira, né?
Do lado oposto, gente, tem o complexo do Édipo mal resolvido. O que seria esse complexo de Édipo mal resolvido? É quando a criança não consegue se desapegar do desejo pela mãe. Foi isso que a Marlice falou agora há pouco. Não consegue deixar de conflitar com o pai. E normalmente reflete-se em condições diversas, inclusive na idade adulta. Tá lá, na idade adulta, incapacidade de se relacionar de maneira saudável com outra pessoa, autoestima frágil e baixa, incapacidade de, né, de assunção de responsabilidade em relacionamentos, elevado grau de dependência em relação a outras pessoas, comportamento infantilizado e assunção de, né, elevação de conceitos infantis, projeção das funções de pai e mãe em outras pessoas. Já viu a pessoa diz, ah, agora encontrei meu pai e minha mãe. Eu falei para os meninos da terceira turma que tomasse muito cuidado na clínica quando alguém quisesse transferir essa transferência de que agora você é meu pai e agora você está fazendo o papel de mãe, vai cuidar de mim. Então, revivência da condição de filho no relacionamento com outras pessoas, angústia e ansiedade em circunstância que sente perder o ideal de escudo protetivo que trazia da infância. Ah, antes minha mãe que me protegia, agora eu perdi essa proteção. Superproteção aos próprios filhos, como forma de reviver a dependência emocional do seu Édipo. Tudo isso Freud comparou ao complexo de Édipo. Aquele filho muito mimado ou muito apegado à afeição da mãe e a mãe ao filho e acaba prejudicando o filho no futuro, né? Então, observe que alguns desses sintomas ou dos sintomas acima aí que eu falei podem ter outras razões. E é a combinação de algum desses fatores, gente, que permite nos suspeitar que existe em muitas pessoas um Édipo mal resolvido. E entendemos que não é possível nem relevante rotular alguém como tendo um complexo de Édipo mal resolvido. Só que identifiquei que esse comportamento é algo que está ligado à psicanálise, é algo que a psicanálise explica como um complexo de Édipo, que é aquele amor fora do normal pela mãe, o afeto, dependência do afeto da mãe, assim por diante. Então, gente, um psicanalista experiente, é muito importante eu destacar isso aqui, tá? Um psicanalista experiente em uma clínica, ele vai buscar um outro caminho quando ele for tratar de paciente. Desculpe aí o cão do vizinho. Naturalmente, reflexões sobre convivência com o pai ou com a mãe, quando você estiver na sua clínica, você vai começar a procurar a deixar a pessoa verbalizar para você aprender e entender o histórico daquela família. O que está acontecendo com esse paciente? O que está vendo com essa pessoa? Por que que ela está se comportando assim? Por que desses sofrimentos? O porquê dessas síndromes que se manifestam? É porque esta pessoa está apresentando a síndrome de, de de Édipo. Então, caberá ao psicanalista, através da livre associação, deixar o paciente, o analisando, falar, caberá então ao psicanalista propor, elaborar a respeito desses vínculos e as reverberações em fase adulta de uma forma qualitativa. Isso, a partir que a análise vai acontecendo, o processo de terapia vai se desenrolando, você vai tentando desvencilhar e quebrar esse cordão, esse imbróglio aí que esse paciente tem lá com a mãe e assim por diante, que apresenta esse complexo. Então, na medida em que essas temáticas e estes sintomas sejam repetitivos, o analista então poderá ir firmando sua tese de questão édipica, né? Ele vai, você está sofrendo mesmo de síndrome de Édipo, né? Mas assim, ainda pronunciar ou analisando que ele é um caso de Édipo, né? Mal resolvido, que parece pouco proveitoso, mas é importante que você avance a terapia em favor de um melhor bem-estar, que fortalece o ego e pode propiciar aquele paciente, então, uma cura disso. Você precisa se desvencilhar, você precisa
é, cortar esse cordão umbilical. Você precisa tornar-se maduro, você precisa tornar-se independente e desprender dessa situação que está prendendo você. Então, não há que se tomar o complexo de Édipo necessariamente como uma relação literal. Porque quando se fala disso, né, eu me lembro quando comecei a estudar psicanálise, alguém diz assim: você é louco de estudar as teorias desse cara aí? Esse cara aí falou de paixão do filho pela mãe e não sei o que que o filho se apaixona pela própria mãe. Não é bem assim, não, tá? Não é uma interpretação literal. Não é que de pensar que é o desejo do filho pela mãe, de maneira assim, ou de repulsa pelo pai, como uma questão sexual. Não. Mas é o caráter simbólico e protetivo, né? Que isso representa. Não é que o filho vai se envolver com não, nada disso, não é um incesto. É um comportamento de necessidade de afeto que a criança tem e ele então vê que a mãe é essa figura, essa pessoa que faz esse papel, que é alguém que vai lhe dar afeto. E o pai é o rival, porque ele não permite isso, e o pai então interfere nesse amor dele com a mãe. Então, uma das principais funções do complexo de Édipo é o reconhecimento das limitações da vida. Embora que esse tema, né, que envolve muito sexualidade, o Freud compreende que não se restringe aí a questões de dificuldade de lidar com as frustrações durante aquele período que a criança passa do complexo de Édipo. Não é nada disso. É uma questão de que a criança tem que entender naquela fase o papel de mãe na vida dele, o papel de pai na vida dele e o que, que ele é, né, nesse triângulo, nessa triangulação que fala o Freud, né? Então, as funções, por exemplo, podemos pensar assim: as funções paterna e materna, em vez de figuras estanques, né? Podemos pensar assim: quais pessoas representam para crianças as ideias de amor, proteção, de animosidade e independência? Quando você fala de mãe, o que vem à tua mente quando você fala de mãe? Quando eu passei pela primeira terapia, o psicanalista perguntou: mãe, o que vem à tua mente? Aquela pessoa que acalenta, que te deu o seio quando você era bebê, que te protegeu no momento é, de fragilidade, aquele ser que cobre você quando você está com frio, que te dá o remédio quando a dor bateu seu corpo. A mãe é um ser que nos remete a alguém que protege, a alguém que nos ama incondicional, é alguém que nos guarda, que briga por nós. Então, tudo de bom. Então, para criança, não adianta querer tirar a figura de mãe de uma criança, porque a figura de mãe é isso. Então, a ideia que se tem de mãe é proteção. Quem é, então, agora a outra figura, que é a animosidade, independência? Quem é? Você sabe que você não vai poder depender daquele pai a vida toda, né? Porque, de repente, aquele pai é um pai ausente, então a mãe é mais presente. Então, pensar que, embora haja uma preponderância de sentimentos em relação a cada um dos pais, a criança não vê o pai e a mãe apenas como adversário ou apenas como um afeto. Então, a criança tem que ter entendimento nessa fase na fase fálica, que o papel de mãe é esse, que o papel de pai é esse, e que na família eu sou essa pessoa que tenho que entender qual é o que eu ocupo no lugar dessa família, né? Então, o afeto que uma criança tem pelo pai não é somente hostilidade, nem pela mãe é somente amor. Pode ser que a criança ame mais o pai e odeie a mãe. Pode ser que ela ame mais a mãe. Isso aí é relativo. Então, na supremacia de um para o outro, sentimento para com cada progenitor. Veja as meninas com a síndrome de Electra, elas são mais ligadas aos pais. Mas há que se considerar que a ocorrência de ambos, os sentimentos antagônicos, direcionado a uma mesma pessoa, o que em psicanálise se chama de ambivalência. Você vai encontrar até filhos que são mais ligados com os pais, filhas que são mais ligadas com os pais ou com as mães, com o pai, a mãe. Então, é uma ambivalência.
Só que, naturalmente, a criança se desenvolve na fase oral, anal e na fase de, de latência, aquela fase que está começando a entender o seu papel naquela família, por que que veio para aquela família. Então, a criança começa então a ter a formação da sua consciência e da sua personalidade. Ela começa a entender que a mãe é para protegê-lo, a mãe deu a luz, a mãe está ali para ter o afeto, o amor, o carinho, né, o toque, tudo aquilo que a criança precisa para se desenvolver saudável. E o pai é o pai, às vezes o pai já é mais distante, o pai não gosta de toque, às vezes o pai não beija, não toca, não tem aquele, aquele afeto, né? Não é um pai afetuoso. Então a criança tem que entender isso, que cada um ocupa o seu papel, né? Então, para facilitar, quando o menino compreende que a sua mãe não pode ser objeto de amor, ele deve lidar com essa frustração para então identificar como ele desejará uma mulher no futuro. E mais, ao olhar para o pai, reconhece que quem ele quer ser no futuro, consolidando a masculinidade. Então, eu sempre falo que o referencial para a minha vida era meu pai e não minha mãe. Minha mãe tinha uma profissão totalmente oposta àquilo que eu queria. Mas o meu pai não, eu tinha o pai como alguém que eu queria seguir, eu queria seguir a carreira dele e ser como ele. Então, isso é crescimento ou é desenvolvimento normal. Dessa forma, esse período permite a descoberta do objeto de amor, assim como a aceitação das limitações e das imposições que a vida traz, identificando um ideal, né, de ser seguido e aceitado, ou aceitando o próprio gênero. Então, esses destemperos, esses descontroles que existem na família nesse aspecto, vai desequilibrando as crianças no futuro, se tornam adolescentes desequilibrados, com crise de identidade, e no casamento não conseguem se firmar porque é, foi, não foi dado essa orientação para essa criança ali e não se colocou para ela qual é o papel dela ali na família. Então, nós falamos dos meninos. Vamos falar das meninas. Aí tem a síndrome da Electra, que é o inverso do Édipo. Isso acontece, o complexo de Édipo é tanto menina como menino, tanto menino como menina. Freud não deixou de lado esse período crítico da vida das mulheres também e desenvolveu o complexo de Édipo invertido, conhecido popularmente como complexo de Electra, que foi um termo desenvolvido por outro psicanalista, por outro neurologista também, depois tornou-se psicólogo, o Carl Gustav Jung, que foi um grande estudioso da psiquiatria e psicologia e psicanálise. Então, ele pontuou, então, a síndrome de Electra como o inverso do complexo de Édipo, né? Como o Édipo feminino. Então, é algo que acontece também na vida das meninas. Então, quando nós compreendemos, gente, o complexo de Édipo, compreender as funções do complexo de Édipo, sua dissolução, como ele atua diretamente na vida de todas as pessoas. É fundamental para reconhecer como que pode surgir as dificuldades na vida, né? Da vida. Então, é muito importante nós entendermos que esses comportamentos, essas situações que vão lá se manifestar na idade adulta, começa ali nesse período, nessas fases que a criança passou. Então, ninguém é perfeito, né? Ninguém tem uma trajetória perfeita. Ninguém teve um histórico perfeito. Todo mundo tem um problema ali nessas fases, e quem sabe aí nessa fase, que é preciso, então, às vezes na clínica, refazer ou fazer não digo uma regressão inconsciente, mas uma regressão ali para que o inconsciente, sim, consciente e inconsciente, para que a criança entenda, o adulto, seu paciente, entenda que aquilo ali é uma fase que ele passou. Eu fui entender isso também na minha formação psicanalítica, eu comecei a entender. Agora eu sei por que que eu ajo assim, por que dessa agressividade, por que que tive déficit de atenção, por que que sinto essas coisas, porque eu passei por tudo isso aí. E agora
eu entendo que em nossa trajetória de vida, essas coisas acontecem, não é verdade? Então, temos que descobrir como que você vai dissolver o complexo de Édipo. Como que a gente faz para dissolver esse complexo, né? É, esse complexo de Édipo é preciso que compreendamos e também sair de situações de conflito psicológico. Gente, isso aqui é muito sério. Vocês não fazem ideia do que desses conflitos, o que existe de conflitos psicológicos ou psíquicos, eu costumo dizer psíquicos, na vida das pessoas. Então, você precisa ensinar a criança ou adolescente a lidar com as emoções difíceis e enfrentar o desafio da autocompreensão, igual aconteceu comigo, o autoconhecimento e a autocompreensão daquilo que aconteceu. Quando você se autoconhece e sabe que tudo aquilo que você é, passou, aqueles sintomas e aqueles comportamentos, é por causa da infância, por causa da adolescência. Nós temos a tendência, quando a pessoa começa a dar problema, esse menino é um problema, né? Essa criança é um problema, esse adolescente é um problema, esse cara é um problema. Você não conhece o histórico dele, você não sabe o que ele sofreu, qual foi a trajetória dele, e de repente aquilo ali é o histórico psíquico dele. Então você vai ter que reeducá-lo. Eu digo que a psicanálise me reeducou e está me reeducando. Então, o complexo de Édipo quando Freud, o fundador da psicanálise, falou sobre o complexo de Édipo, quando ele foi muito criticado, muito mesmo. Mas ele instituiu o complexo de Édipo como uma fase universal da infância do sujeito, em que há uma triangulação na constituição familiar. Guarde bem essa palavra. Triangulação na constituição familiar que poderá definir a estrutura psíquica do indivíduo. Se esse triângulo não estiver bem posicionado, se não houver aí, se a criança não passar por esse aspecto triangular ali, e essas fases do desenvolvimento psicossexual, se não for saudável, a criança vai ter problema no futuro, vai ser um adulto problemático. Então, o Freud disse que essa triangulação é muito importante para a constituição familiar e para definir a estrutura psíquica do indivíduo. Então, com base nessa mitologia grega do Édipo Rei, nesse cenário, Édipo, sem saber que Jocasta é sua mãe, casa-se com ela e assassina o próprio pai. Inconsciente do grau de parentesco familiar, quando descobre a verdade, Édipo cega-se a si mesmo e sua mãe se suicida. Mas que coisa triste, né? O que o Freud quis dizer com isso, né? Usando esse. Após o complexo, efetua-se a dissolução. Quando você passa por essa fase fálica, que é o complexo edipiano, né? Que é um momento que vai ocasionar a destruição. As análises parecem demonstrar que a experiência de desapontamentos penosos, por exemplo, isso aí teve que ser desconstruído na minha vida. Esse complexo de Édipo teve que ser desconstruído, ele teve que ser dissolvido. Senão eu ia ficar dependente daquilo a vida inteira. A vida inteira. Então, essa destituição é feita dentro da terapia psicanalítica, onde você consegue tratar do paciente desconstruindo tudo isso aí, dissolvendo tudo isso aí, senão vai durar até o fim da vida. Então, por exemplo, a menina, ela gosta de considerar-se como aquilo que seu pai ama acima de tudo e mais. Porém, chega a ocasião em que tem que sofrer parte dele uma dura punição e é atirada para fora do seu paraíso ingênuo. Significa que o pai chega um momento que ele vai também castrar a filha, né? Ele vai cortar a filha. E aí a menina então começa a ter as crises, né? E aí ela passa por esse complexo de Édipo. O menino encara a mãe como sua propriedade. Já viu aqueles filhos que a mãe é propriedade dele? Mas um dia descobre que ela transferiu seu amor e sua solicitude para um recém-chegado. Veja bem, quando os filhos. Eu criei 3 filhos, né? Meus filhos, tudo adulto hoje, com 29, 30, 32, 35 anos. Mas a criança fica com ciúmes quando chega outro, né? Quando chega outro bebê,
Pronto. Esse aí é o meu. Agora minha mãe só dá atenção para isso aí, não dá mais atenção para mim, e aí a criança se sente rejeitada, é substituída. Mas aí o menino precisa entender que não é só ele o objeto de afeto da mãe, né? Então, mesmo não ocorrendo nenhum acontecimento especial, tal como os que mencionamos aí nos exemplos, a ausência de satisfação esperada, a negação continuada do bebê desejado, devem ao final levar o pequeno amante, né, a voltar as costas ao seu anseio sem esperança. É o que acontece aí, dos ciúmes de um irmão com o outro. Na minha família aconteceu isso, né? Quando eu tive duas irmãs, quando eu nasci, minha mãe me mimou demais, minhas irmãs se sentiram rejeitadas, e aí depois sentiram que o amor da mãe não era só para elas, né? Então alguém agora ocupou o lugar que era somente delas. Então, o complexo de Édipo assim encaminharia para a destruição por sua falta de sucesso, pelos efeitos de sua impossibilidade interna. Então, isso existe muito dentro das pessoas, assim, no interior das pessoas que estão lá na fase adulta. Então, isso precisa ser desconstruído, destituído lá. Senão, essas pessoas vão sofrer pro resto da vida. Então, outra visão é de que o complexo de Édipo deve ruir, porque chegou a hora que precisa ser desintegrado. Ó, eu chegou um momento da minha vida que teve que acontecer isso. Olha, isso aí precisa acabar, eu preciso parar com essa dependência de pai e mãe, eu preciso me tornar independente, eu preciso crescer. Tal como os dentes de leite, né? Caem quando os permanentes começam a crescer. Então é o seguinte, você tem que substituir a mãe, o pai, esse afeto, essa necessidade de afeto, com outras pessoas, com situações, né, carreira, sonhos que você realiza, porque senão você vai ficar dependente de genitor, de mãe e pai a vida inteira. Então, na psicanálise, isso foi desconstruído em mim. Olha, agora sua mãe não está mais presente, você não tem mais a proteção dela, seu pai também. Então, agora você tem que seguir em frente. Foi difícil para mim, eu entrei em depressão, em crise, mas lá na frente tive que desintegrar isso aí. E, no seu término, o complexo de Édipo, quando ele termina, se realiza de maneira típica e em conjunção com acontecimentos de recorrência regular. Vai ter um momento que aquele cordão umbilical vai ter que ser cortado, não tem como. Você, uma hora vai ter que cortar essa dependência emocional daquela pessoa, né? Que você acha. E isso a gente não é só pai e mãe, não. Nós temos o costume, muitas vezes, de nos apegarmos às outras pessoas e transferir essa carência para elas. Eu muitas vezes fui tentado a isso. Eu disse, olha, não, essa pessoa não vai ocupar o lugar, né, do outro que vai substituir aquela carência de afetividade. Então, nós somos muito tendenciosos a isso. Aí parte para o pastor, para o psicólogo, para o analista, para o seu analista, para o seu psicanalista, e assim por diante. Então, isso precisa um dia ser desconstruído. Então, gente, o Édipo é um fenômeno central do período sexual da primeira infância. Se é dissolvido em sua sequência, surge o período da latência. Mas o que ocasiona a dissolução? Aí tem uma palavra difícil aí, tá? Depois vocês pesquisem aí. Visão ontogenética. Ontogenética. Freud fala que a visão ontogenética são as experiências penosas que retiram as crianças de seus paraísos ingênuos. Tem que deixar a criança, ó, quem não cai do muro, lembra daquela música? Quem não cai do muro não aprende a se cuidar. Tem que deixar a criança a ter experiências, né, penosas, para que ela desconstrua aquela fantasia que ela acha que tudo é daquele jeito. Então, portanto, o que encaminha o complexo para o seu fim é a sua falta de sucesso, é a sua impossibilidade interna. Quer dizer, você vai desconstruir a ilusão daquele ser, a ilusão. E o complexo de Édipo, apesar de acontecer na infância, o sujeito revive este fato na adolescência e os resultados dele estão presentes na vida de qualquer adulto. De acordo com a lenda de Édipo Rei, para Freud, ouvi-la é um certo horror para todos os sujeitos, uma vez que esta evoca o que estava adormecido, os desejos incestuosos. A coisa mais difícil para mim foi me desvencilhar disso aí.
Foi muito difícil. Desvencilhar da dependência da mãe. Foi muito difícil porque naquele momento se tirou-se aquele objeto de, de objeto que era dependência, era minha dependência. Bom, agora você vai ter que se virar sem esse afeto de mãe e sem esse afeto de pai. Agora você vai ter que começar a se desenvolver independente para que você tenha uma maturidade psíquica e você possa ser feliz no seu casamento, na sua carreira profissional. Isso aí foi acontecer comigo depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Depois que me desvencilhei de pai e mãe, que eu é, pude então é, seguir a minha vida, tanto familiar como conjugal, como profissional, porque o afeto da mãe ainda estava sufocando, né, a mim. Então, eu acho que não deve ser diferente a experiência de vocês, a vida de vocês, em relação ao que eu estou falando aqui. Vamos abrir as câmeras aí, gente. Estou sozinho aí, ninguém tá aí, nem, ó, estou sozinho aqui, estou me sentindo desprezado. Ô, Márcio. Opa, agora apareceu, pastora. Eu já estava frustrado aqui, pensei que eu estava sozinho aqui. Eu estava observando a barbinha do senhor aí, ó. É, tá Eu pensei chique, que era né? papai